Sério, Baki já passou do limite do nível de compreensão humana, pelo menos na minha perspectiva. Tem homens bombados, tem animais atacando seres humanos, animais atacando ser humano, pessoas que vêm do futuro ou do passado para verem. Não, em Tóquio existe uma história, e essa história começou como um rumor. Porém, aos poucos ela caminhava para se tornar uma lenda urbana. Em um rio famoso entre os pescadores, as carpas de lá haviam desaparecido, espécie essa que era abundante. O culpado disso era ele, um crocodilo gigantesco. Meu Deus, só do tamanho, parece que é do tamanho desse navio ou barco. Na água era apavorante. Era maior que os próprios barcos. A sua largura era próximo da largura da ponte. Isso era verdade? Grande do caralho, mano. Será que isso é real? Imagina só, tem um... Eu sei que a baleia azul é o maior animal, pelo menos até onde a gente sabe, que é o maior animal que existe. E se tiver algo as pessoas não bem sabiam. Maior? Assim um tempo se passou e um dia um homem pescava lá, até que ele pegava alguma coisa. Só que de repente seu anzol começava a ser puxado, até que a sua linha quebrava. O pescador se perguntava: mas o que aconteceu? O que aconteceu? Isso não era uma tuna ou um atum. Mas de repente ele se apavorava. Da água algo surgia. Se levantava, era maior do que o... Olha a escápula, meu Deus. Olha, 1, 2, 3, 4. E vai ficar de frente com ele. Pesca, suas costas eram enormes. O monstro ia embora e a polícia local era chamada. Segundo o repórter, os barcos de 10 metros haviam sido estraçalhados. Um acidente, o que causou tamanho dano. O repórter contava que o pescador estava no hospital por causa do trauma. Enquanto o repórter passava a notícia, galera, um ataque começava a ocorrer nas suas costas. Mas o quê? As pessoas chamavam, porém ele não escutava. Até que de repente... Então tava tão distraído. Não sei lá mais das quantas. Aconteceu aqui. Sério, isso tá tipo um pau que eu vou meter na minha boca. Água era espirrada nele, gritavam que tinha algo atrás dele. Ao olhar ele via que Piccolo buscava predar aquele monstro. O jornalista olhava, ele se perguntava: quem que é esse? O crocodilo começava a ser estrangulado. Espera aí, se o crocodilo era do tamanho maior que um barco, então o cara é de quanto de altura? E ele se jogava para dentro do rio. Os barcos tombavam. Um tempo se passava e Piccolo saía segurando a cauda do crocodilo. Ele se virava e o narrador contava: aquele animal havia sido solto no esgoto há alguns anos atrás. Assim ele cresceu desenfreadamente até se tornar algo monstruoso. Porém, para Piccolo, aquilo não era nada novo. Piccolo começava a caminhar e entrava para dentro dos tubos. Porém, galera, calma aí, o Piccolo também mede quanto de altura? O crocodilo não entrava lá, o seu tamanho não permitia. O narrador contava que apesar de todo aquele tamanho anormal do crocodilo, para Piccolo aquele animal era apenas um dinossauro pequeno. De repente o crocodilo gigante era puxado, o cano começava a se rachar. A pele grossa do animal começava a ser espremida. A fera acordava e começava a suar frio. Ele começava a se debater. De repente ele era espremido mais ainda e era puxado a ponto de seu rosto entrar para dentro da pele. E aquele predador hoje seria comida. Ele era puxado. O repórter pensava sobre aquela força absurda. Calma, o Piccolo tá do lado de fora a puxar o crocodilo. Eu tô a me questionar quanto de altura tem um Piccolo que tá puxando um crocodilo do tamanho anormal. Mais potência que um trator de demolição. Os jornais começavam a espalhar aquela notícia do crocodilo que parecia um dinossauro. Essa fera havia sido predada por aquele homem. De repente a TV com o rosto de Piccolo era cortada. Quem havia feito isso? Miyamoto Musashi. Ele fatiou a TV e o banquinho no meio. Ele jurava que havia cortado aquele homem. Então cadê ele? Ele não estava dentro daquele objeto? Não sei. O Fugawa, bem bravo, começava a explicar que ele não estava dentro da TV. Era... Não, fazer como? Ele veio do século passado, então não tem noção. O cara não tá na televisão, tá? Só uma transmissão. Musashi compreendia e dizia: ok, mas quem que é ele?
Tokugawa se acalmava e dizia: Piccolo, o homem primitivo, um guerreiro do período Cretáceo, ele caçava e matava dinossauros. Miyamoto não entendia nada. Dinossauros, período Cretáceo, assim? Do que aquele cara estava falando? Ah, porque, vem, o Miyamoto é do passado, mas também é de um passado, antes do passado do Piccolo. Tokugawa começava a explicar até que Miyamoto entendia. Depois ele perguntava: ok, mas onde ele está? Samurai versus Predador iriam se enfrentar. Nos esgotos nos era mostrado o Piccolo se alimentando. A cena voltava. Miyamoto colocava suas mãos em Tokugawa e dizia: leve-me até ele. Assim, mais de 5 toneladas de clorofórmio para uso anestésico foram enviadas, junto de 91 homens de um esquadrão de choque. O alvo era jogar nos esgotos que Piccolo estava. Os esgotos eram preenchidos de clorofórmio e Piccolo era capturado dormindo. E em breve tudo começaria a ser preparado para acontecer Piccolo versus Miyamoto. Se você gostou do vídeo, eu conto com seu like para ajudar o canal, ativa o sininho, se inscreve aí no canal para não perder quando esse vídeo do Miyamoto contra o Piccolo sair. Mas segue como... a gente lá no Instagram. Espera aí, mas como é que uma pessoa que é do período médio já veio parar no tempos aqui atuais? Aparecendo na tela. E é isso aí, galera. Um abraço, Sociedade meus amigos. Zé tem Deus, TikTok, e tamo junto. caralho. Ai, meu Deus. Tchau, tamo junto.